Questões comentadas sobre a matéria infrações e crimes de trânsito. Questão número 1. Marque a alternativa falsa. Presta muita atenção quando a questão pedir a falsa. São componentes ou são competentes para lavrar um auto de infração de trânsito. Lavrar é preencher. Auto de infração de trânsito é o AIT. Então, são competentes para lavrar um auto de infração de trânsito o servidor civil e também o policial militar. Confere? Confere, tá certinho. Isso aqui é Vzinho de verdadeiro. Alternativa B. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado. Opa, quando eu falo arquivado, eu lembrei daqueles dois casos, que é quando o auto for inconsistente ou irregular, ou então no prazo de 30 dias não foi expedida a notificação. Então, aqui diz que o auto poderá ser arquivado caso não seja emitida a sua notificação no prazo de 30 dias. Verdadeiro também. Alternativa C. O agente de trânsito não poderá efetuar a lavratura do auto de infração sem a assinatura e também sem o prontuário do condutor. Bom, isso é falso. Você já aprendeu lá nas aulas que tem várias coisas que precisam constar no auto de infração. A tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, a identificação do veículo, a identificação da autoridade, do agente da autoridade e do equipamento usado ali para fiscalizar, se for o caso. Agora, a assinatura do infrator e o prontuário dele só vão constar se for possível. Isso não impede a lavratura do auto de infração. Então, essa alternativa é falsa. Aqui está a alternativa falsa, que é exatamente a que a questão está pedindo. Pode marcar aqui a alternativa C. E vamos ver por que não é a alternativa D. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado por inconsistência. Pode, até coloquei aqui em cima, ó. Inconsistência ou quando não foi expedida em 30 dias. Então aqui é verdadeiro, também confirmada a letra C aí para vocês. Questão número 2. A responsabilidade pecuniária. O que é pecuniária, hein? É valor, din-din a pagar, né? A responsabilidade pecuniária será sempre atribuída a quem? Ao proprietário do veículo? Certamente será essa a resposta, porque o veículo ele tem um proprietário. E quem paga o valor aí, a responsabilidade pecuniária, é o proprietário. Ao condutor do veículo? Não. Ao condutor pode ser atribuída a pontuação quando for infração decorrente de atos praticados na direção do veículo. Então aqui, de forma alguma, vai ser responsabilidade pecuniária. A transportadora, aí entra aquele lance da transportadora e embarcador, daquela historinha que eu contei para vocês. Quem vai pagar a multa vai ser sempre o proprietário do veículo. Esse aqui, ó, letra A resposta. Questão número 3. Marque qual das alternativas não corresponde, cuidado com o não aqui, a uma medida administrativa. E quem estudou, quem prestou atenção na aula, sabe que as medidas administrativas são aquelas que começam com as letras R ou T. O que não começar com R nem T são as penalidades. Muito bem, o cara que está estudado, tudo na ponta da língua, já sabe esse macetinho. E aqui a questão pediu, qual que é a medida administrativa? É aquela que começa com R ou T. Qual que não é a medida administrativa? Aquela que não começa com R nem T. Como a questão quer saber aquela que não é medida administrativa, então é aquela que não começa com R ou T. Isso aqui é medida administrativa, isso aqui é medida administrativa, isso aqui é medida administrativa. Multa é medida administrativa? Não, não começa com R nem T, então essa é a resposta. Questão número 4. Assinale a alternativa verdadeira. A multa poderá ser paga até a data do vencimento por 80% do seu valor. É verdade. Pagando a multa até o vencimento, você paga apenas 80% do valor. Portanto, essa é uma alternativa verdadeira. Será que é essa a resposta? Será que não tem mais nenhuma outra? Vamos dar uma olhada aqui. Alternativa B. A notificação do auto de infração de trânsito será feita obrigatoriamente via Correios? Não, não é obrigatoriamente via Correios, não. Tem também a possibilidade de notificar do auto pelo aplicativo, né? O app, o aplicativo,
que a gente baixa lá no sistema do site do Denatran, estão lembradas? Que aí você recebe ali a notificação no aplicativo, não precisa ser necessariamente pelo correio. Então, quando que diz obrigatoriamente correio, é falso. Então, já vou colocar aqui um F de falso. Alternativa C. O auto de infração de trânsito nunca poderá ser arquivado. Bom, o nunca é uma CB, casca de banana. Então, essa alternativa tem 90% de chance de estar errada. E está errada, porque o auto de infração pode ser arquivado sim, em 2 casos que nós vimos até nas questões anteriores aí, por inconsistência ou então por falta de notificação em 30 dias. Pronto, aqui é falsa. Alternativa D. Em caso de recurso contra penalidades, o condutor somente... Opa, já tem uma casca de banana aqui, ó, CB, somente. Poderá recorrer após recolher o valor da multa. Não existe isso, você não tem que pagar a multa para depois recorrer, não. Muito pelo contrário, você recorre justamente para não ter que pagar, né? Então aqui está falsa, a alternativa verdadeira aqui é a alternativa A, confirmada para você. Questão número 5. Quanto aos prazos do processo administrativo, marque a alternativa correta. Bom, eu lembro de ter falado com vocês nas aulas que todos os prazos do processo administrativo, eles têm 30 dias. Somente 2 que não têm 30 dias, eles têm 15 dias, que é para apresentar o infrator ou então para apresentar defesa prévia. Estão lembrados? Pois é, somente esses 2 são 15 dias. O resto é tudo 30 dias. Bom, com esse macetinho aqui eu acho que você já consegue responder a pergunta. Olha, alternativa A, 15 dias para a autoridade remeter a notificação da autuação. Não é, é 30 dias. Então aqui está fora, errada. Alternativa B, 30 dias para o condutor apresentar o infrator. Não é, apresentar infrator é 15 dias. Então aqui está errado, está fora. Alternativa C, 15 dias para o condutor apresentar defesa prévia. Certinho, ó, defesa prévia, 15 dias. Essa é a resposta correta. E a última aqui, ó, 15 dias para o condutor remeter recurso a Jari. Não, recurso a Jari não é 15 dias, é 30 dias. Então essa aqui está fora, confirmada aí para você, alternativa C. Questão 6. Dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração, aí nós temos uma lacuna a ser preenchida, tendo como penalidade, aqui vai ser alguma punição que não começa com R nem T, né? Vou até colocar aqui, ó, diferente de R ou T. E medida administrativa, aqui é igual R ou T, alguma coisa que vai começar com R ou T. Bacana. Se são 3 lacunas, tem que ter 3 termos. E esses termos são separados por ponto e vírgula. Ó, aqui tem um ponto e vírgula, aqui tem outro ponto e vírgula. Então nós temos o termo 1, o termo 2 e o termo 3. São justamente os que vão encaixar aqui dentro. Agora resta saber se é essa alternativa A que vai encaixar aqui dentro. Todos eles têm 3 termos? Tem, ó. Riscou aqui. Então eu tenho 1, 2, 3. Vou encaixar certinho dentro dessas lacunas. De novo, ó. Tirou o ponto e vírgula aqui. Ficou, ó, 1, 2, 3. Outra vez, ó, ponto e vírgula aqui. Então vai, ó, 1, 2, 3. Eu estou ensinando você a entender aqui, encontrar esses 3 termos, porque se tiver alguma alternativa com mais de 3 termos, você já pode eliminar. Porque só tem 3 lacunas para preencher, como é que vai ter mais de 3 termos? Se tiver alguma alternativa com menos de 3 termos, também pode eliminar. Então, nesse caso aqui não deu para eliminar, porque todas elas têm 3 termos. Agora tem que prestar atenção no seguinte, olha aqui, ó. Fator agravante vezes 5 para multa grave, nós aprendemos no curso que fator agravante só se aplica a multa gravíssima. Então essa aqui eu já sei que não é. Vamos ver se dá para eliminar mais algum aqui. Gravíssima com fator agravante 3, retenção do veículo. Então, aqui tranquilo. Gravíssima com fator agravante 3, recolhimento da CNH e retenção do veículo. E aqui gravíssima com multa e retenção do veículo. Bom, é o seguinte, eu sei que eu dirigir com habilitação cassada ou com ela suspensa tem fator agravante. Então, como essa aqui não tem fator agravante, eu já elimino ela também. Fiquei entre duas. Será uma gravíssima vezes 3 com retenção do veículo? Ou será uma gravíssima com vezes 3 com retenção e recolhimento da CNH? Essa aqui é a resposta. É uma questão realmente difícil, que requer assim várias análises. Você que aprendeu os macetinhos, está aprendendo a lidar com eles, já ajuda a eliminar muita coisa, tá vendo? Eu rabisquei bastante aqui,
que é para ver que dá para tirar muita coisa daí. Dependendo da forma que eles têm elaborado a questão, a gente já consegue eliminar uma ou outra alternativa e isso ajuda demais. Questão número 7. Em uma rodovia, presta atenção no tipo de via aqui, tá? De pista dupla, sem sinalização regulamentadora de velocidade, um motorista foi flagrado conduzindo seu automóvel a uma velocidade de 130 km por hora. Este condutor cometeu uma infração de qual natureza, hein? Grave, leve, média ou gravíssima? Bom, quem estudou já sabe que leve não pode ser, porque excesso de velocidade vai ser média, grave ou gravíssima vezes 3, né? Já aprendeu isso. Então vamos ver, ó. Tem uma série de informações aqui que a gente precisa conhecer. Algumas delas talvez você ainda nem tenham visto, que dizem respeito à parte norma de circulação. Bom, aqui disse rodovia de pista dupla e disse automóvel. Numa rodovia de pista dupla, a velocidade máxima pode chegar a 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então observe que aqui a questão não disse qual que era a velocidade, inclusive falou, sem sinalização regulamentadora de velocidade. Então você precisa saber, dentro da norma de circulação, que numa rodovia de pista dupla, um automóvel pode transitar até 110 quando não tiver sinalização regulamentando outra velocidade. Então agora que a gente já tem isso aqui, a gente precisa fazer aquela continha do 20% para saber se é média e do 50% para saber se vai cair dentro de grave ou gravíssima vezes 3. Como é que faz a continha? Pega os 110 e coloca os 20% por baixo. Bacana. Isso aqui eu vou multiplicar. Corto o zero. 11 vezes 2, 22. Eu tenho que somar esses 22 com os 110, que é a velocidade máxima. Vai dar 132 km por hora. Então quer dizer que eu passei acima da máxima até 132 km por hora, eu estou numa infração média. E ele estava a quanto? Ele estava a 130. Então ele estava numa infração média. Está aqui a resposta. Se quiser fazer a continha dos 50%, também é tranquilo. Ó, 110, aí você coloca os 50 por baixo, multiplica cortando o zero. 11 vezes 5, 45. Soma com os 110, que é a velocidade máxima, você vai chegar a 155. Bom, eu sei que até 132 ele está na média. Então, se ele for de 133, que aí já começa a grave, né? Até 155, que é os 50%, aí ele está aqui na grave, que é os 5 pontos. Se ele tiver em mais de 155, aí ele já excedeu a máxima em mais 50%, aí seria gravíssima vezes 3. Enfim, mostrei aqui para vocês, mostrando aqui tipo de via, velocidade, tipo de veículo, para você aprender a identificar essas velocidades. Depois na parte de norma de circulação a gente vai ver direitinho qual a velocidade para cada uma dessas vias, para cada tipo de veículo, e para aprender a calcular, que você já aprendeu aqui durante a aula, e agora reforçando, revisando isso aí no exercício de fixação, que é a questão comentada aqui. Questão número 8. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração: dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Isso aqui dá suspensão e não cassação, tá? Bota fora. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Isso dá suspensão e não cassação. Quando for encontrado dirigindo, estando com o direito de dirigir suspenso. Opa, já estava suspenso e ele foi encontrado dirigindo. Aí vai dar cassação, claro. Aqui. Ou então deixar de prestar socorro à vítima, também não dá cassação. A cassação da CNH, aqui fala a cassação do documento de habilitação, e não explicou se era CNH ou se era habilitação provisória. Então vamos considerar que seja uma habilitação definitiva, CNH. A cassação da CNH ela acontece em 3 casos. Por delito de trânsito, então o juiz determinou lá a cassação. Quando estiver dirigindo com o direito de dirigir suspenso, ou quando for reincidente em algumas infrações, das quais a gente já tem aqui, ó, o dirigir ameaçando o pedestre, dirigir em velocidade superior à máxima mais 50% e por aí vai.
Questão número 9. Ocorrerá a medida administrativa de remoção do veículo quando o condutor... Então, eu já até falei lá na aula que a remoção, vocês vão vincular ela a estacionamento irregular. Tem algum outro caso que dá remoção? Sim, veículo que acabou o combustível e ficou imobilizado na via, atrapalhando o trânsito. Tem algum outro caso que dá remoção? Sim, quando o problema não puder ser sanado no local, quando não sanar a irregularidade no local. Então, 1, 2, 3. Bacana. Alternativa A, tiver seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, vai dar remoção? Vai, é o segundo aqui. Então, essa é a resposta. Pronto, facinho. Estacionar na contramão direcional, até falei que o estacionamento vai dar remoção, mas tem um único estacionamento que não dá remoção. Qual que é? É o da contramão. Nós aprendemos isso lá na aula. Então, esse é o único tipo de estacionamento que não dá a remoção, tá? Alternativa C, parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas pelo CTB. Se fosse estacionar, aí daria remoção. Mas parar, não. Parar, o condutor está ali dentro do veículo. O agente chega, autua e manda ele retirar o veículo imediatamente. Então, não dá remoção. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito não tem nada a ver com remoção de veículo. Alternativa D está fora também, confirmando aí a alternativa A para você. Questão número 10. O condutor que for flagrado conduzindo veículo automotor com níveis iguais ou superiores a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, então vamos separar isso aqui, né? 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, aqui fechou também, estará cometendo crime de trânsito, sujeito à detenção pelo prazo de... E é detenção mesmo, não é reclusão, não. Isso aqui vai ser em regime aberto ou semiaberto, tá? 6 meses a 3 anos é a resposta. Questãozinha de pura decoreba. Aqui a questão ficou grande, né? O enunciado da questão ficou grande. Nem precisava disso tudo, mas o examinador fez questão de descrever toda a situação para mostrar que caracterizou ali o crime, que é os 6 decigramas de álcool quando feito pelo exame de sangue, ou 0,34 miligramas quando feito por meio do etilômetro, caracterizou então o crime, e quer saber, vai dar detenção de quanto, hein? 6 meses a 3 anos é o que o camarada pega aí de detenção em caso de embriaguez. Questão número 11. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Bom, pagou a multa até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa. Tem um desconto de 20%, só peço para não confundir desconto com o que você vai pagar, e eu falei disso lá na aula, não é verdade? Então tá aqui, você vai pagar 20% do valor da multa? Não, 20% é o valor do desconto, então aqui está fora. Você vai pagar 50% do valor da multa? Não, nem existe sim isso aqui, né? Vai pagar 90% do valor da multa? Não, vai pagar 80% do valor da multa. Aqui está a resposta. Questão número 12. As penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir... Aí ele quer saber, ó, são várias situações que agravam, cadê? São várias situações que agravam os crimes cometidos na direção de veículo. Mas aqui a questão quer saber qual situação que não agrava o crime praticado na direção do veículo. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Bom, se a pessoa não tem habilitação, isso é um agravante. Utilizando veículos sem placas, então, ó, sem possuir habilitação, veículos sem placas também é um agravante, ou então placas falsas ou adulteradas, né? Com a habilitação, seja PPT ou CNH de categoria diferentes, também é um agravante. Agora, com a habilitação vencida há mais de 30 dias, isso não é fator que agrava as penas aqui por crimes cometidos na direção de veículo. Então, a alternativa D é a resposta a ser marcada aqui. Questão número 13. O condutor que tiver a sua CNH cassada, perceba que é CNH, já é a habilitação definitiva, tá? E ela foi cassada. Ele poderá reabilitar-se após, ele tem um período a aguardar aí, e esse período é de 2 anos. A alternativa A é a resposta. Eu até lembro de ter falado lá durante o curso
que se a pessoa tem uma habilitação provisória e ela é cassada, essa pessoa pode reiniciar o processo de habilitação para tirar outra habilitação sem ter que aguardar período nenhum. Agora, se ele tem habilitação definitiva, tem que ficar 2 anos de molho para depois voltar e tirar sua habilitação novamente. Questão 14. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se o condutor tiver suspenso o direito de dirigir. Olha, foi suspenso o direito de dirigir do camarada, ele vai ter que fazer curso de reciclagem? Vai. Então isso aqui é verdadeiro. Quando ele se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído diretamente para a ocorrência do acidente? Sim, também. Quando for infrator contumaz? Sim, essa aqui vocês guardaram com facilidade, né? Porque o termo contumaz não é um termo tão popular e eu me lembro de na aula ter explicado que contumaz quer dizer habitual. Então também pode fazer curso de reciclagem. A resposta a ser marcada aqui é todas as alternativas acima, letra D, e aí só reforçando aquela dica que eu já passei em aulas passadas aí, anteriores, né? 90% das vezes, 80%, 90% das vezes, que na alternativa D tiver escrito todas acima estão, essa é a resposta, tá? 80%, 90% das vezes, não é 100% não, mas em 80%, quer dizer, já dá para dar um chute bom aí, caso você não saiba a resposta, é esse todas aí. Questão número 15, não é crime de trânsito. Vamos ver aqui o que não é crime, ó. Lesão corporal culposa, lesão corporal é um crime, culposa é de trânsito. Se fosse dolosa, aí seria um crime pelo Código Penal, né, e não de trânsito. Então isso aqui é crime de trânsito. Homicídio também existe no Código de Trânsito, sendo culposo, sim, Código de Trânsito. Se fosse com dolo, aí seria pelo Código Penal. Isso aqui também é um crime de trânsito. Omissão de socorro, sim, também é um crime de trânsito. Está previsto lá no artigo 304, pode conferir lá. Dirigir em excesso de velocidade, aí só seria crime de trânsito se aqui estivesse especificando em mais de 50% além da máxima. Não é o caso aqui. Então não é crime de trânsito dirigir em excesso de velocidade, só é se for em mais de 50%, tá bom? Então essa aqui é a alternativa a ser marcada.